Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Culto Racional. Ontem nós começamos um vídeo aqui, um pequeno estudo, falando sobre o lamento de Deus, o desabafo de Deus aqui no Salmo 81, acerca de um povo que estava endurecendo seu coração, mais uma vez, isso é inerente do ser humano, né? Endurecer o coração. Pois é, mas Deus ele faz ali um desabafo, né? Quando ele fala... Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Ele chama Israel para uma conversa, para exortá-lo, e é exatamente isso que acontece com um pai que ama o seu filho, né? Deus exortando Israel como um pai que ama o seu filho. E eu quero recapitular isso para você que chegou agora aqui no canal, tá bom? Você pode inclusive compartilhar esse vídeo, essas mensagens, esses estudos que nós colocamos aqui, para tornar o canal mais relevante e na força desse impulsionamento a gente alcançar o máximo de pessoas que estão aí nesse mundo, tá certo? Vamos lá. Então o Salmo 81, a partir do versículo 8, ele fala o seguinte: ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasse, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Explicávamos ontem que as pessoas têm essa facilidade, né, de tornar pessoas ou objetos ou coisas como se fossem Deus, né? Ocupar o lugar de Deus, dão tanta atenção, tanta importância, que vai deixando Deus de lado e as pessoas vão se frustrando por conta disso. Então Deus chamando a atenção do povo ali. Então ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Foi Deus que nos tirou do sofrimento, né? Era isso que ele falava com Israel e nós estamos fazendo uma rebuscada para hoje, tá certo? Ele diz, versículo 11, mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Então fica aí, já aqui começa uma resposta, aquelas pessoas que dizem assim, se Deus é esse poder todo, eu já escutei muita gente falar isso, se Deus é esse poder todo, por que existem tantas guerras? Por que existe tanta fome? Por que existe tantos problemas no mundo? Por que os homens se matam? Por que os homens são tão... Tudo aquilo que nós falamos no estudo passado, né? Todos aqueles adjetivos são implacáveis, são caluniadores, né? São pessoas com aquela índole. Por que o mundo está desse jeito? Bom, não dá para culpar a Deus. Você verifica desde o Antigo Testamento até os dias de hoje as tentativas de Deus de reconciliar o homem com ele. Quando nós chegamos aqui e falamos para você que Jesus morreu pela humanidade, gente, Jesus não morreu, né, na cruz para você ter vida boa. Ele morreu na cruz para você ter vida eterna. As pessoas confundem. Elas pensam assim, pronto, agora eu já larguei isso, larguei aquilo, pronto, agora eu já estou indo à igreja. Eles dizem assim, né? Que igreja somos nós, mas vamos lá, vamos pelo pensamento e o dito popular aí. Já estou indo à igreja, já leio a Bíblia, já não falo mais palavrão, já não minto mais. Por que a minha vida está desse jeito, sabe? Uma reivindicação que parece que ela está fazendo algo para Deus e agora Deus tem que ter obrigação de fazer para ela. Exatamente por conta do tipo de pregação que há hoje. Hoje não, já de muito tempo para cá. Sabe? Uma distorção totalmente da missão do Filho, da missão de Cristo. A missão de Cristo não foi morrer para a gente ter vida boa, embora é notório que há uma mudança radical dentro das pessoas que realmente têm um encontro com Jesus. Você vê tantos escândalos aí, não é porque a gente vê aí a pessoa diz que é de Deus, Bíblia debaixo do braço, vive aí apontando o dedo para os outros, e aí agora, tá vendo? Traiu a mulher, ó, tá vendo aí agora? Tá fumando maconha, ó, tá vendo aí agora? Tá falando palavrão, ó, tá prostituindo, e aí agora? E aí, sabe? Como se Deus tivesse alguma coisa a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. Isenta ele não tem a ver com isso. Aí entra esse texto. Ô meu povo, Deus falando, eu quero sentar para conversar com você. Eu quero explicar umas coisas para você. Traduzindo aí, né, quero exortar-te. Quero te chamar a atenção. Posso. Eu sou Deus, posso. É como o pai, que ele não tem mais os filhos. Hoje em dia, a geração hoje, né, inclusive falando do estudo passado, né, como seria o caráter,
desobediente aos pais. Os filhos não querem saber o que o pai pensa. Não dão o mínimo a chance do pai sentar para conversar. Geração mimimi, beicinho, sabe? Tudo são afligidos, tudo são, sabe? Ai, falou comigo assim, ai, alterou a voz comigo. Deus se ira também. Compreende? Então a geraçãozinha assim, que os pais não tem mais como falar, eles não querem, não aceitam. Que é o que está escrito aqui. Mas o meu povo, chama de povo, né? Porque aí, na hora do aperto, meu Deus, eu também sou filho de Deus. Filho rebelde. Porque está escrito aqui, mas o meu povo não me quis escutar a voz. Então aqui já começam as respostas. Se a humanidade, não vou falar geral, mas dentro dessa humanidade, não querem ouvir a voz? Vou fazer um parênteses aqui. Sabe qual a voz que eles querem ouvir de Deus? Eu sou contigo, receba, eu profetizo bênçãos para sua casa, eu profetizo bênçãos para o seu trabalho, você vai ser muito bem sucedido na sua vida profissional porque eu sou contigo. É esse tipo de voz que eles querem ouvir. 1.000 cai do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, né? Nenhum mal virá sobre ti, nem sobre a sua casa, sabe? Então eles falam isso e cantam isso. Então esse tipo de voz eles gostam de ouvir. Na sua depressão, no seu fundo de poço, então eles estão lá, querendo ouvir essa voz. Mas quando Deus chama você, senta com você numa mesa, dando um exemplo, figuradamente, tá, meu querido? Senta e fala assim, eu quero conversar com você, eu quero explicar para você que sua vida tá assim, porque você, não é acusando, é apontando os caminhos e decisões erradas que você toma. Você vai aceitar? Porque isso é amar. Amar não é passar a mão na cabeça. O evangelho, ele não só consola, ele confronta. O evangelho confronta. Então o evangelho confronta, vai confrontar o erro, vai amar a pessoa, vai trazer para perto, vai explicar para ela, olha só, você está assim, existe um Deus? Sim. Eu sou contigo? Sou. Vou mudar a sua vida? Vou. Porém, você tem que andar comigo. Você tem que parar com esse tipo de costume, porque esse costume está ferindo a ordem de equilíbrio das coisas. Deus criou o mundo dentro de um equilíbrio. Tudo é equilibrado. Já falei sobre isso. A natureza toda é equilibrada. Deus criou tudo equilibrado. Tudo funcionando certinho. Tem nada a ver com explosão do Big Bang. Tem nada a ver com o universo. O universo foi Deus que criou. O universo está mandando para mim de volta porque eu vou mandar para o universo. Vou jogar para o universo. Não tô debochando, não. As pessoas são assim. Eu vou jogar para o universo. Querido, por favor, quem é o criador de tudo? As pessoas hoje não estão crendo mais em Deus, como diz a Bíblia. Jesus falou assim, olha, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, não é como diz as filosofias. É muito bonito os filósofos, o pensamento dos filósofos. Não desprezo. Mas eu não posso pegar aquilo ali como regra de fé. Pensamento filosófico não é regra de fé. Então Jesus diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, aí você pega um monte de filósofo querendo falar de Deus, sem conhecê-lo, sem andar com ele, querendo desvendar Deus. Não é assim que funciona. Você não vai desvendar Deus dessa forma. Quem fala, quem revela Deus para nós é o Espírito Santo. E aí entra de novo tudo que nós já estamos estudando no canal. Essas coisas espirituais só se discernem espiritualmente, não com filosofias. Mais uma vez, não desmerecendo os filósofos, são grandes pensadores. Eu gosto também, ok, mas o que eu tenho que fazer a separação? Não posso usar como regra de fé. Não é uma verdade absoluta. Ok? Então, hoje o ser humano está assim, mas o meu povo não me quis escutar a voz. Se você não quer escutar a voz de Deus, ok. Você só quer escutar o que lhe beneficia. Você não quer escutar uma chamada de atenção. Por causa desse desenvolvimento do politicamente nojento, que é o que a gente vê hoje. Sabe?
Então ele diz, o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. Então se você não vai atender a Deus, se só quer que ele te atenda, querido, então nós não temos uma aliança. Nós não temos um compromisso. Um compromisso é feito de deveres, de direitos, né? Mas também de deveres. É como o casamento. Você vê que o casamento está tão ridicularizado, né? Por quê? Porque as partes só querem seus direitos. Você vê que numa briga de casais lá, de conjugal, na justiça, eles estão brigando só pelos seus direitos. Ó, é meu direito, fulano aqui não, mas é meu direito, aí o outro arruma um advogado para também descobrir qual é o direito da outra parte. Aí, não, meu direito é esse, eles vão lutar pelos seus direitos, você vê que eles vão lutar pelos seus direitos, mas vem cá, e os seus deveres? Eu tenho dever, não é favor que eu tenho para com minha esposa, não é favor, são deveres. Dever da minha parte. Como eu falava, Deus criou tudo dentro de um equilíbrio. Você precisa da natureza, Deus deu para fazer a madeira, fazer a madeira não, para usar a madeira e fazer coisas, ok, mas você tem que plantar, você tem que replantar, não é só desmatar. Você está usando o solo, está usando a terra, mas existe o tempo da terra descansar. Você não pode temporada só plantar, não. Chega uma hora que você tem que deixar a terra descansar, tem que ter um equilíbrio. Tudo tem que ter o equilíbrio. Tudo tem que ter o equilíbrio. Existem aí os órgãos que defendem, né, a pesca. Você não pode pescar na época que os peixes ainda estão crescendo, estão se reproduzindo. E aí há um crescimento, eles não estão prontos. Então aí tem que esperar, não é assim? Por que eu estou falando isso? Exatamente o que acontece com o ser humano. Eles querem erotizar as crianças, ensinar sexo para crianças de 4 anos, 5 anos. Elas vão saber disso, mas não é agora. Já falei isso várias vezes, eu vou morrer falando, porque isso aí me enoja, sabe? Então, para te dizer o quê? Que o ser humano quer ouvir falar sobre Deus. Elas querem ouvir falar sobre Deus. Sobre não tem compromisso. Né? Agora, falar de Deus, as pessoas querem ouvir falar sobre. Para conhecer a história. Né? E como o país, a grande parte, a maioria, né, a fundamentação aí é cristã, as pessoas querem estar dentro desse bojo de pessoas supostamente cristãs. E aí quando fazem besteiras, vão colocar na conta de Deus. Vão colocar na conta de Cristo. Lá, tá vendo? Não é evangélico? Diz que é evangélico. Lá. Né? Então, que culpa que Deus tem quando nós vemos aqui? Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Então, se a voz está falando para não ter outros deuses, as pessoas continuam tendo. Se a voz está dizendo para não fazer isso, para não fazer aquilo, e quando Deus ele fala para não fazer, não é uma ditadura, como hoje eles usam a bandeirinha. Não, é ditadura. Deus é ditador. Não é Deus é ditador. Olha a hipocrisia para onde vai. Você é pai. Você está vendo que teu filho vai se arrebentar, ele vai cair. Aí você vai ficar sem falar nada para ele porque você tem medo de ele achar que você é um ditador? Ou seria uma ditadura você falar para o seu filho, reprimi-lo, ou reprimir o desejo que ele tem de fazer uma besteira, de brigar na escola, de se vingar do aluno lá, como a gente está vendo aí agora, menino de 14 anos que saiu atirando, entrou na escola. No Brasil, a gente via muito isso nos Estados Unidos, a gente está vendo isso no Brasil agora. E avisando na internet, vou entrar, vou fazer e vou acontecer. Menino de 14 anos, cheio de atitude ruim. Aí alguém vai reprimir aquele jovem, ele é ditador, sabe? As pessoas, elas não gostam de disciplina. Ser humano não gosta de disciplina. E aí quando levantam os ativistas, né? Os militantes com bandeiras aí, muitas das vezes as causas são originais, claro, mas existe uma galera aí radical, que tudo que é radical não é bom, né? Nem para mais, nem para menos. Uma galera radical aí, né, que quer fazer a bagunça. Então, muitas vezes, o filho fala assim, eu não tive escolha.
Claro que você não tem escolha. Se você é menor de idade, alguém tem que ter a tua tutela. Alguém tem que ter a tua tutela. Você não sabe se conduzir. Agora, depois que você tiver 18 anos, você faz sua escolha. Mas até isso tiraram. Agora não tem mais. A menina de 11 anos está engravidando. Eu não estou falando dos casos de estupro, tá? Estou falando dos casos de menina, porque aquele caso não é isolado. Aquele caso foi repercutido, que nós tivemos aqui no Brasil. Uma coisa horrível, né? Uma coisa que nós não conseguimos tolerar. Aquela situação daquela garota, da violência que cometeram contra ela. Mas existem aí, querido, nas baladas, hoje você assiste aí programas de documentários, que os repórteres investigativos vão dentro das baladas e eles não mostram porque borram, tem que borrar mesmo na imagem, mas eles não estão dançando lá na pista, eles estão pelos cantos, nos banheiros, se prostituindo. E ali tem menina de 11, menina de 12. Mas por que eu tenho que falar tudo isso num vídeo? Deveria estar falando sobre, ali é o texto. Sim, mas tudo isso tem a ver com o que nós vivemos, porque é muito triste as pessoas colocarem isso na conta de Deus. Ah, está acontecendo isso, por que Deus não faz? Por que Deus... Não. Deus, ele criou tudo dentro de um equilíbrio. Existe uma disciplina. Se a pessoa quer quebrar o equilíbrio das coisas, nós vamos ter consequências. Nós vamos ter consequências. Então as consequências estão aí. Doenças, epidemias, desequilíbrio da maneira que o homem trata. Compreende? Deus não tem a ver com, Deus permitiu que morresse. Ué. Quando entra o pecado no mundo, já entra a morte. De todas as maneiras que você possa imaginar, a morte entra. No casamento, na educação dos filhos, na saúde. A morte entra. E entrou. Então, quando Deus manda a missão, Cristo na missão, é para resgatar o equilíbrio. É para resgatar. Como diz o texto, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. Para que todo aquele, está aberto, que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Não é vida boa. Aí, agora eu estou com Jesus, cadê meu carro? Aí, cadê que eu estou desempregado ainda? Só foi eu começar a frequentar lá que agora eu já fiquei desempregado aí. Ó. Isso aí não é coisa boa, não é? Esse é o conceito que você tem de Deus? Raso. Então, acabei ficando aqui nesse versículo, né? Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Então, para finalizar aqui, se você não atende a Deus, não tem disposição de atender, não coloca na conta dele as coisas que não dão certo na sua vida. Não coloca na conta dele. Não coloque se você não dá ouvidos. Se você não atende a Deus. Tá certo? E atender a Deus não é frequentar um lugar, não. Mas eu vou todo domingo, eu estou lá no templo. Lá. Não, eu estou atendendo. Não é assim que atende. É igual o marido falar, não, eu estou atendendo a minha esposa, eu sempre pago o aluguel da casa. O aluguel da casa eu pago, não deixo faltar comida. É só isso? A mulher é a mesma coisa, né? Mas eu lavo a roupa, eu limpo a casa, eu lavo a roupa, eu atendo. Não, mas é só isso? Nós temos um compromisso muito mais profundo. Muito mais profundo. Eu tenho um compromisso muito mais profundo com a minha esposa. Compreende? Então as pessoas não dão ouvidos. As pessoas não atendem a Deus. Não vem com essa conversa de você gosta do louvor. Eu gosto do louvor, vou cantar aqui uma música, aqui um louvor, eu me sinto tão bem, eu choro na presença. Querido, chorar na presença é o momento que você tem ali com Deus. Mas e depois? Não se auto-engane. Que é o pior engano, é o auto-engano. Quando alguém te engana, em algum momento você vai ver a verdade. Mas quando você se auto-engana, fica mais difícil, porque você faz uma coisa com plena certeza, claro, você está se auto-enganando, né? Você gosta da sensação, você não gosta da verdade. Você tem que escolher, ou você gosta da verdade ou você gosta da sensação. Tá certo? Amanhã nós vamos falar sobre como é que Deus reage. Como é que Deus reage? Ele age punindo? Então quer dizer que quando eu não ouço Deus, e Deus chateado, ele sendo Deus poderoso, chateado, ele pega e manda raio.
agora ali, tufão, vamos mandar tufão para ali, ó. Manda o tufão, o Ian, agora tem o Ian aí nos Estados Unidos, né? Manda lá o Ian tufão, passa por Cuba, porque aquele pessoal tá terrível, e aí vamos lá. É assim que Deus faz? É desse jeito? Você pensa dessa forma? Esse é o teu pensamento de Deus? Ah, tá tudo pegando fogo lá na França, tá queimando tudo lá, tá pegando fogo. É castigo de Deus. É assim que as pessoas não ouvem Deus castiga? É isso que você pensa? Amanhã nós vamos falar sobre isso, tá certo? Então, compartilhe esse vídeo, o máximo de pessoas que você pode. Dê um like se você gostou. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Se você não gostou do vídeo, compartilhe com os seus inimigos. Compartilhe com os amigos e compartilhe com aqueles que não gostam de você, que você também possa ter algum... Compartilha. Quem sabe, né? No meio desse mareado de tanta gente complicada, e tem lá pessoas que, poxa, eu nunca parei para pensar assim, realmente. Tá certo? Forte abraço para vocês e amanhã a gente dá continuidade aqui.